Mais uma edição do Serviço Público no RCP com o podologista António Ramos. Voltamos ao tema a diabetes e o pé diabético. Dr. António Ramos, bem-vindo uma vez mais. Quais os tratamentos possíveis para o pé diabético? Ora, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o vosso amável convite e cumprimentar todos os ouvintes do RCP. Na nossa opinião, o melhor tratamento continua a ser a prevenção. Quanto maior o número de casos evitados, menor será o número de casos diagnosticados. Existe claramente uma relação entre as duas variáveis. Com a realização dos vários cuidados de autovigilância diária do pé, como a observação, a higiene diária, as meias e o calçado, a alimentação equilibrada, a prática de exercício físico com regularidade, a toma da medicação oral no caso dos diabéticos tipo 1 e da administração da insulina nos tipo 2, ou seja, depende do tipo também de diabetes que estamos a falar. Os insulinodependentes de referir neste momento a existência de uma bomba difusora de insulina, o que torna a sua aplicação muito mais cómoda e prática, melhorando a sua qualidade de vida. É pena que são ainda pouco utilizados devido ao seu elevado custo. E não esquecer de consultar um podologista com frequência, pois a sua presença pode evitar amputações, porque é um profissional especializado nesta problemática. Foram também recentemente desenvolvidas por nós, em parceria com a empresa portuguesa Nutextil, da qual somos consultor técnico, umas meias exclusivas no mercado com uma forma anatómica muito específica, pensadas com uma tecnologia apropriada para os vários tipos de pés mais ou menos volumosos. Tem na sua constituição produtos antibacterianos e calmantes, especialmente desenvolvidas para pés diabéticos, que podem ser adquiridas no nosso consultório. As meias chamam-se Skin to Skin Diabetic e foram concebidas para minimizar os problemas decorrentes do pé diabético. E o que é que essa meia tem de diferente? Portanto, esta meia tem na sua composição algas marinhas, prata e algodão, única no mercado com as algas marinhas. É uma meia sem costuras, tal como se recomenda, e que se adapta muito bem ao pé quando ele dilata, ou seja, quando ele incha, principalmente ao longo do dia, evitando que no pé se desenvolvam micróbios, um fator muito comum nos diabéticos devido à baixa de imunidade, ou seja, às defesas no organismo. E a polimedicação é outro problema que os diabéticos têm, é que além de terem que administrar a medicação normal para a diabetes, também têm que tomar outro tipo de medicações para doenças que estão normalmente associadas. A comprovar isso mesmo, realizamos um estudo e publicamos recentemente um estudo clínico com cerca de 40 indivíduos com a utilização destas meias em doentes diabéticos com um pé de risco, cujos resultados foram muito bons, pois comprovou-se a sua eficácia a nível antimicrobiano, o que é muito importante. Se evitarmos uma flora microbiana na zona, teremos uma úlcera com um sucesso muito mais eficaz do que se não o tivermos. Falamos então de meias que ajudam a prevenir e a proteger. Sim, elas ajudam a prevenir e a proteger os pés. De realçar que muitos utentes do nosso consultório já publicaram o seu testemunho no nosso site a recomendarem a outros potenciais pacientes a aquisição e utilização destas meias. São meias que podem ser usadas por outros doentes, que tenham, por exemplo, alterações vasculares e que sintam essa necessidade. Aqui só de realçar que são muito importantes, de facto, os estudos clínicos, mas a opinião das pessoas também deve ser tida em conta. O que é então possível fazer para cuidar do pé diabético? Ora bem, uma pessoa que tem diabetes e por sua vez pé diabético deve observar diariamente os seus pés para ver se há zonas de calor diferente, se existem bolhas, fissuras, calos, calosidades, inchaço. Estávamos a falar há pouco do edema. Se não lhe é possível fazê-lo por dificuldade na posição, podem usar um espelho, ou se têm dificuldades de visão, devem pedir auxílio a outra pessoa, porque a visão é também um dos órgãos atingidos quando se tem diabetes. Devem ter cuidado em lavar os pés todos os dias com água corrente, morna, nunca quente, para evitar lesões, por exemplo, as queimaduras na pele. Se utilizarem água muito quente, dada a perda de sensibilidade que normalmente existe no pé de risco. No final, devem secá-los com uma toalha macia e clara, especialmente entre os dedos. A hidratação é também muito importante para que a pele não descame e provoque feridas, por isso devem aplicar creme hidratante específico, existem vários no mercado para o pé diabético, em toda a superfície dos pés e não aplicá-lo entre os dedos. É muito importante este fator, para evitar umidade, pode trazer mais tarde consequências, nomeadamente o aparecimento da doença designada por pé de atleta. Ao cortar as unhas devem
usar um alicate apropriado ou uma tesoura de ponta arredondada. O corte deve ser quadrado, com os laterais levemente arredondados e sem tirar as cutículas, para evitar infecções nessa zona. Em relação ao calçado, existe calçado apropriado para o pé diabético. É um produto que trabalhamos diretamente com uma fábrica especializada pode inclusive ser feito por medida. Devem ter cuidados para que sejam confortáveis, fechados e com a sola resistente, macios e sem costuras para não apertarem ou exercerem pressão. Nunca devem usar os sapatos sem meias. Friso esta importância. As meias devem ser preferencialmente 100% de algodão ou lã e sem costuras. Ou, se possível, utilizar as referidas anteriormente, as skin-to-skin diabetic, para que não lhe apertem a perna. Na dúvida, devem sempre consultar um podologista. Existem estudos internacionais e nacionais que demonstram que a presença de um podologista numa equipa multidisciplinar ajuda a diminuir o número de amputações. Portanto, terminaria dizendo que mais vale prevenir que remediar. Muito bem, muito obrigado, Dr. António Ramos. Para mais informações podem consultar o site www.consultoriodepodologia.com.